Opa, você tem dificuldade de concentração, sabe? Aquela sensação de que, apesar que você fez um monte de coisa, você ficou ocupado o dia inteiro, mas parece que na verdade você não fez nada. Ou então quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, fica alternando ali entre várias coisas e você até procrastina de vez em quando. Eu também tinha esse perfil, ou tenho esse perfil na verdade, mas eu consegui me tornar uma pessoa mais produtiva. Você quer saber como? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, primeiro assim, eu acho que o negócio é você identificar o problema. Porque às vezes a gente não percebe o que está acontecendo, a gente não percebe qual que é um eventual problema que possa estar tendo ali. E, mas assim, geralmente vou contar a minha experiência pessoal, tá bom? No caso, eu tinha um sentimento de que eu não estava fazendo a coisa certa, então eu falava assim, nossa, em vez de fazer isso aqui, eu devia estar trabalhando, escrevendo um texto ou programando, alguma coisa assim. E aí, isso me trazia alguns problemas, né? Porque também acabava, às vezes, me distraindo, né? Eu me disperso facilmente. Eu sou uma pessoa que, se você passar do meu lado e começar a conversar comigo, eu vou ficar conversando com você por umas 2 horas tranquilamente, se você me der corda, né? Então, às vezes no Twitter, entrava numas threads, eu entrava no Facebook, aí já viu, né? Você fica lá navegando lá e esquece o que você vai fazer. Por exemplo, vai falar que você nunca foi olhar seu celular para ver alguma coisa, para ver as horas às vezes, e aí você começa a navegar e esquece até de ver as horas. Por isso que eu comecei a usar relógio, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho depois das minhas técnicas, o que eu fiz pessoalmente para mudar isso aí, né? Mas, por exemplo, então assim, esse sentimento todo, sabe? Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a mexer com podcast e tal, eu me empolgava muito com comprar os microfones, queria aprender a editar e tal. E aí, ao invés de trabalhar, por exemplo, teve um dia que eu passei o dia inteiro pesquisando sobre microfones, tipos de microfones tal, é, para comprar. Fiquei no Mercado Livre lá navegando no Mercado Livre, na Amazon para comprar. E quando eu percebi, já eram praticamente 5 da tarde. Eu tinha que ir buscar minhas filhas na escola. Eu não tinha feito nada do que eu deveria ter feito naquele dia. E aquilo me causou uma sensação muito, muito ruim, né? E além disso, isso gera também uma ansiedade e a sensação de culpa, sabe? Ah, eu devia estar fazendo isso, e aí eu não devia estar jogando videogame, eu não devia agora estar aproveitando esse momento porque eu não fiz isso durante o dia, né? É um sentimento de culpa que vai gerando mais ansiedade. No meu caso, tá? Isso não é uma recomendação, isso não é um conselho médico, nada. Eu procurei terapia, tá? Isso um dia eu pretendo até fazer um episódio sobre ansiedade, burnout na área de TI, que é uma coisa que acontece muito, síndrome do impostor, todas essas coisas assim. Mas eu falei, bom, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo me concentrar, eu é, não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, eu preciso de ajuda, né? E nessa hora, desculpe se você não vai gostar, mas assim, tem hora que eu acho que coach, essas coisas não é só conversa, sabe? É só, acredito no seu potencial. Não, às vezes você precisa de uma pessoa gabaritada, formada em fazer análise, entender o que está acontecendo, sabe? É a minha visão nesse ponto. Fui procurar um profissional de psicologia. E aí, eu acho que começou o primeiro passo, que é entender o que está acontecendo. Sabe, por que eu faço isso? O que está me levando a procrastinar tanto? O que está me levando a ficar pesquisando sobre microfones e não trabalhar, por exemplo? Por que eu faço isso? Né? Essa busca do autoconhecimento é muito difícil e muito também, como posso falar, muito difícil e muito recompensadora para hora que você passa a se conhecer melhor. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito era ficar alternando entre tarefas que não eram tão importantes, né? Então, por exemplo, eu tenho que escrever um blog post. Eu começava a escrever, aí eu alternava, deixa eu responder esse e-mail que chegou. Aí eu alternava, falando nesse e-mail, eu tinha que alterar essa planilha com isso aqui. Pô, falar nisso, deixa eu dar uma olhada naquele bugzinho que estava aqui. Então, e aí você percebe que ao longo dessas coisas eu ia largando
várias tarefas meio que, sabe, tipo, 80% concluído, 50%, às vezes só 20%, às vezes só começar a valer. E tudo isso atrapalha porque você tem todo aquele tempo de troca de contexto, aquele tempo de você entender o problema, e tudo isso vai só te deixando mais improdutivo, né? E aí eu falo assim, pô, mas por que eu tô gastando tempo fazendo essas coisas que não são tão importantes, né? E eu sei que eu tenho que fazer outra coisa, sabe? Isso, inclusive, começou a afetar muito nessa época. Eu fazia mestrado também, e aí começou muito a me afetar essa questão de eu não conseguir me concentrar para escrever meus artigos, para escrever minha dissertação. Aí eu ficava com culpa que eu não tinha escrito, no final de semana eu queria descontar isso, mas ao mesmo tempo eu ficava com culpa de jantar com minhas filhas. Aí eu ficava, escrevia um pouquinho, ia lá fora brincar com elas, ou fazia um pouquinho, trabalhava um pouquinho, só que sempre alternando muito aí, né? No meu caso, eu descobri que esse era meu principal problema, né? Entendeu que eu estava fazendo muito isso, eu estava alternando muitas tarefas e às vezes para tarefas não importantes. O seu problema pode ser outro, pode ser, por exemplo, a procrastinação, pode ser a falta de concentração, pode ser a falta de interesse, mas eu acho que tudo isso está meio que ligado. Que aí é o momento que acho que é um segundo passo, depois que você entendeu o que está acontecendo, tá bom, mas por que eu fico então alternando entre uma coisa e outra? Por que eu fico fazendo isso? Por que eu tenho esse comportamento? Né? Por exemplo, alternar muito entre as tarefas pode significar ou que você não está sabendo priorizar o que deve ser feito, né? Então, não, isso aqui é importante, eu preciso concluir isso aqui nesse tempo, tá? Ou porque você quer fugir daquela tarefa principal que é desinteressante para você, tá? Então, de repente, você fala assim, pô, não quero escrever sobre esse assunto, que eu não quero consertar esse bug, porque, nossa, esse bug aqui puta, é uma coisa besta, sabe? Nem fui eu que causei e tal. Pô, mas aquele negócio de implementar aquilo lá, ou pesquisar sobre aquela nova tecnologia, puta, isso é legal. Aí vai, vou ler, sabe? Então, às vezes você pode estar fugindo do seu trabalho, né? Da sua atividade principal. E isso anda muito junto com a falta de priorização, porque se você não tem noção da prioridade das tarefas que você tem para fazer, você não vai conseguir priorizar, você não vai conseguir decidir o que fazer. E isso acontece com muita gente, inclusive aconteceu comigo. Tá, o que eu faço agora? Aí nessa de não saber o que fazer agora, eu começava a fazer um monte de coisas. E isso é um problema, porque isso vai trazer toda essa parte de alternância que eu estava falando e que vai te deixar no final do dia assim, a sensação de que você não concluiu nada. Sabe que você mandou um e-mail, você atualizou uma planilha, começou a ver um bug, começou a escrever um blog post, começou a gravar um podcast, mas aí no final não tem nada pronto. Você não pode falar assim, não, beleza, olha, hoje eu fiz X, Y, Z. Não tem, né? E isso para mim é um grande problema. E aí, eu acho que quando você faz essa reflexão, que foi o que eu fiz, de ok, então eu tenho um problema de eu me disperso muito, eu fico alternando entre as tarefas, eu estou fugindo um pouco daquela tarefa principal, e eu não sei qual que é a minha próxima tarefa, o que eu devo fazer a seguir, tá? E isso é um problema, principalmente para quando eu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui no Google, a gente tem uma certa não, a gente tem uma grande liberdade em escolher como o trabalho vai ser feito, né? Então eu tenho ali os meus objetivos para serem entregues, tá? Meus resultados, e eu não tenho necessariamente meu chefe falando assim, ó, agora você faz esse bug, esse chamado, né? Que nem eu sei que muita gente às vezes trabalha nesse esquema, assim, eu já trabalhei também dessa forma por ticket, né? É, é até melhor. Por exemplo, eu sempre falo assim, nossa, mas eu funciono muito bem sob pressão. Eu não tenho problema de trabalhar sob pressão. Na verdade, por que eu não tinha problema? Porque quando você estava sob pressão, você está ali sob pressão, você sabe que você tem que concluir aquele trabalho naquele espaço de tempo. Então você sabe que você tem que terminar aquilo porque tá atrasado, ou porque tem gente que vai fazer, que depende e tal. Então, na verdade, você sabe se concentrar. Você só não está sabendo definir a prioridade daquilo e mostrar, olha, isso aqui é importante. Porque se você conseguir ter essa mesma sensação de que você precisa aplicar mesmo grau de concentração, mesmo grau de dedicação, seja num prazo apertado ou não, você vai virar a chave. Que foi aí onde eu virei a minha chave. Eu falei assim, pô, peraí, mas se eu trabalho bem sob pressão, por que eu não consigo trabalhar bem quando eu não estou pressionado? O que está acontecendo? Qual que é a diferença desses dois ambientes aí? E nisso eu percebi, tá bom, então eu preciso agora usar algum método, usar alguma ferramenta que vai me ajudar
a ficar nos trilhos, digamos assim, né? A conseguir me concentrar, a conseguir executar as tarefas sem eu ter que esperar aquilo ficar urgente, ou sem esperar aquilo ficar no prazo apertado para ir sair fazendo, né? Tenho certeza que você talvez aí já tenha feito que nem eu fiz. Pô, tem que entregar o artigo na segunda-feira, aí fica procrastinando, ou tem que entregar um software na segunda-feira quando você faz um freela, por exemplo. Aí você vai enrolando, faz um pouquinho aqui, responde um e-mail, joga um videogame, ou vai tomar uma cerveja. Quando chega no sábado, bate aquele desespero. Fala, pô, eu tenho que entregar isso na segunda. Então, e aí você passa o final de semana inteiro perdendo um momento de diversão e tudo mais, sabe? Então, o que a gente pode ajudar nossa própria cabeça a conseguir fazer isso? Eu acho que tem vários métodos e ferramentas que podem ajudar nessa busca aí, tá? E sobre esses métodos e ferramentas que a gente tem por aí, né? Mas antes de começar a falar especificamente dessas ferramentas, eu queria só falar assim, acho que antes de tudo, e por exemplo, para mim é uma coisa muito difícil, é ter a disciplina, a questão do hábito, né? E você pode até, tem aquele livro A Força do Hábito, tem várias pessoas que falam sobre isso, não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas que é o que é a disciplina, né? Então você faz o hábito e você cria uma disciplina. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu estou tentando fazer, né, para produzir mais conteúdo, que eu gosto de produzir conteúdo, eu não quero que isso atrapalhe o meu dia de trabalho normal, certo? Porque eu tenho que garantir o leitinho das crianças, né? Então, o que eu estou fazendo? Ok, eu vou acordar, então, todo dia às 7 da manhã, às 15 para 7 da manhã. Aí, das 7 às 9, que geralmente eu trabalho das 9 às 18, das 7 às 9 eu vou dedicar a fazer conteúdo. Então, eu vou gravar alguma coisa, eu vou escrever, eu vou ver o site como tá, eu vou responder uma pergunta ou outra e faço isso desse jeito. Então eu tenho esse tempo e isso, o que acontece? Isso meio que me desbloqueia daquela vontade, não, beleza, eu fiz isso aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho mais disso quando eu falar de como eu fiz para me tornar uma pessoa mais produtiva, aí eu vou explicar um pouco melhor como que isso funcionou para mim, né? E aí, se você for uma pessoa dispersa, sabe, uma pessoa que se voa longe fácil, assim, que nem eu falei que eu sou, eu acho que o primeiro ponto é afastar possíveis distrações. Principalmente isso aqui, ó. Sabe, a gente tem mania de deixar as notificações ligadas, né? E aquilo gera uma ansiedade. Sabe que você vê ali, pumba, tem uma mensagem, tem um tweet, tem um e-mail. Olha, até hoje em dia os apps, né, de comida, de concentração, você fica louco. Você não consegue se concentrar porque cada hora você olha pro celular e você fica olhando e você não consegue manter o foco, tá? Então, por exemplo, eu desativei notificações, né, dos softwares. No caso que eu tinha uma certa que eu vi que eu gastava muito tempo era com o Facebook. O que eu fiz? Eu tentei diversas vezes parar de usar, tentei parar de fazer comentários, porque você comentava, aquilo gera uma ansiedade, a pessoa responde, você quer retrucar, ainda mais nesse momento que a gente vive aí de política e tal, isso estava me consumindo muito tempo. Às vezes eu devia estar trabalhando, devia estar fazendo coisa produtiva, como por exemplo produzir conteúdo, que é uma coisa que eu acho muito produtiva, e eu tava respondendo, brigando sobre política no Facebook, sabe? Eu falei assim, não, eu preciso parar com isso. Mas eu vi que aquilo era mais forte do que eu. Então, vamos usar uma mecânica diferente. Aí um amigo meu, o Bruno Borges, ele também é evangelista na Microsoft atualmente, mora no Canadá. Ele falou, cara, uma coisa que eu fiz foi ir lá no Facebook, deixar de seguir as pessoas e deixar de seguir os grupos, as páginas, tudo, porque quando eu entro no Facebook, a minha timeline tá vazia. E assim, né, a gente sabe que às vezes você tirar um amigo, sei lá, pode dar um problema, a pessoa pode se sentir ofendida e tal. E de certa forma, o Facebook também ele é legal porque eu tenho contato com familiares que moram longe, amigos que moram longe. Então, às vezes é legal usar isso para comunicação. E no meu caso, eu tenho a página minha, meu perfil lá, que eu publico as coisas que eu faço. Ponho no Twitter, ponho no Instagram e também ponho lá no Facebook. Então, assim, eu queria manter o perfil, mas eu não queria acessar, porque a hora que eu acessava, eu mergulhava naquilo lá. Então, assim, eu parei de... Eu fiz isso, funcionou muito bem, assim, tanto que aí depois de um tempo, e aí aquela velha história do hábito, né, de não entrar mais
aquilo deixou de acontecer. Então hoje eu nem lembro de entrar no Facebook, tem inclusive que eu faço post do podcast, dos vídeos, eu esqueço de ir lá no Facebook. Mas por quê? Porque eu tirei meu cérebro desse ciclo vicioso, né? Porque assim, gente, eu não sei, é difícil explicar isso para quem não tem ansiedade, que não é tão ansioso assim, mas minha cabeça era assim, eu tava digitando, trabalhando, e do nada, assim, eu alternava a janela, dava um Ctrl T, nova tab, ia no Facebook, então assim, era coisa de maluco, assim, sabe? Aquilo tava me fazendo mal. E também eu parei um pouco de discutir em relação a coisa no Twitter. Ainda posto minhas postagens lá, meio pistolando às vezes, mas eu diminuí isso. Porque comecei a falar, não, eu preciso tornar esse meu tempo mais útil. Porque eu acho que a gente está num momento, inclusive terrível aí, de negação de ciência, negação de fatos. E eu decidi que a minha forma de contribuir nessa discussão é produzir conteúdo que seja de qualidade ou que seja pelo menos relevante. Na qualidade a gente vai tentando se melhorar com as câmeras, com os microfones, com a iluminação e tal, mas que fosse relevante, que fizesse a diferença na vida das pessoas. Então, isso, para mim, isso foi o que me motivou. Então, assim, desativei notificação e tudo mais. Mas tem algumas ferramentas mais específicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, mapa mental, mind map. Cara, o mind map é muito legal, porque você consegue fazer um dump mesmo do seu cérebro, digamos assim, uma extração do seu cérebro de todos aqueles assuntos que povoam, porque assim, o legal do mind map é que ele não tem necessariamente uma relação hierárquica entre as coisas. Ele tem lá os seus níveis, mas não tem uma coisa que é mais importante do que a outra dentro do mesmo nível, por exemplo. Então aquilo te dá uma noção de como que você, o que está na sua cabeça, o que está povoando a sua cabeça, né? E isso é bom para você ter uma foto ampla, assim, uma foto panorâmica do seu momento, assim, sabe? Eu acho isso muito importante. Tem vários aplicativos para você fazer isso no celular, no tablet. Eu prefiro, no meu caso, fazer na web, tá? Então eu entro lá e faço. Tem uns, inclusive, que já integram com o Google Drive, então eu já salvo no Google Drive, é bem legal. E isso me ajudou a entender certinho como que estava a minha cabeça. Eu vou falar no próximo bloco ele é sobre como foi a minha experiência, como eu me tornei mais produtivo. Então, aguenta aí que eu já vou falar. Outro elemento que para tornar uma pessoa mais organizada, eu acho que é a lista de tarefas ou o backlog, tá? E aí, pessoal, tem diversos aplicativos mobile, né? Tem o Keep do Google, o Wunderlist, Todoist, o da Apple, tem, enfim, caderninho, né? Escrever no caderninho, no velho e bom caderninho, até post-it, se você gosta dessa parte dos post-its e tal. Isso é muito interessante, tá? Porque você tá ali, uma coisa é o mapa mental, que ele é como se fosse uma foto panorâmica. E aí, a lista de tarefas, ele é como se fosse o que você tem que fazer relacionado àquela foto grande, né? Então, isso te ajuda a manter, tá bom, eu tenho isso aqui. E também, quando você tem uma nova ideia, alguma coisa nova, você vai lá e já alimenta essa lista. Isso é muito importante. Então, assim, se você puder, tente de alguma forma ter o que você precisa fazer escrito, sabe? Não confie só na memória. Eu costumo falar que quem tem pouca memória costuma ser bom de memória. Porque, na verdade, você acaba desenvolvendo o costume de anotar e de usar agenda, sabe? Eu uso o Google Calendar, né? Obviamente, eu gosto muito. E hoje em dia eu guio minha vida por ali. Então, por exemplo, se minha esposa vai falar que quer levar minhas filhas no médico, eu consigo abrir lá e falar, nesse dia tá legal, eu posso ir. Então, assim, isso me ajuda também a manter uma coisa mais organizada. Mas, assim, ok, você fez esse mapa mental, você tem as tarefas. Como que você, de fato, executa essas tarefas, né? Tem algumas técnicas de concentração, eu acho que a mais conhecida aí, talvez, seja a técnica Pomodoro, né? Para quem não conhece, você basicamente trabalha 30 minutos, 25 minutos e descansa 5. E aí no quarto ciclo que você fizer esse 25-5, no quarto você descansa 30 minutos. Né? A ideia é de um italiano, ele fez isso baseado nas técnicas que ele estudou, inclusive um fato curioso, né, foi o primeiro app que eu publiquei na Play Store, foi um app de Pomodoro Timer. Esse aplicativo foi até removido porque esse cara patenteou, registrou a marca Pomodoro
e eu tive que mudar. Eu também estava meio de saco cheio e tirei o aplicativo do ar. Mas o primeiro aplicativo que eu fiz foi um Pomodoro Timer que eu publiquei, assim. E eu sou muito fã dessa técnica, porque para quem é ansioso que nem eu, o que é o legal dessa técnica? É que naqueles 25 minutos ali do ciclo, você tem que estar focado. Você não pode ter interrupção. E aí nisso eu já estava desligando já minhas notificações, tudo. E aí eu ia fazer o quê? Eu pegava e ia usando, fazendo aquilo. Então eu falei assim, não, peraí. E tinha um timer, né? Uma das coisas é ter um timer que você está vendo o tempo. Então eu falei assim, não, queria ver meu e-mail. Não, espera 5 minutos, tal, daqui um pouco. Você vai ver, falta só mais 10. Pô, também tu mês já começou, tanto que você fez. Então essa briga no começo era muito maior, então eu tinha tal, mas depois o meu cérebro foi acostumando, beleza, então eu vou ficar 25 minutos aqui imerso, depois 5 minutos eu dou uma olhadinha no Twitter, vejo meu e-mail, vou buscar uma água e volto. E nisso também funcionava muito bem para estudar para o mestrado. Então eu lia, eu gosto de usar marca-texto com diferentes cores, eu lia, ficava tal, aí eu parava um pouco, ia no banheiro, voltava, lia mais um pouco. Isso me ajudou muito a entrar nas coisas da minha cabeça. Então é uma técnica muito legal. Tem variações dessa técnica, inclusive vou falar sobre isso quando eu for falar de como que eu fiz para implementar, tá? Outra coisa que dá para você fazer se você usar a agenda é bloquear a sua agenda. Então, por exemplo, aqui no Google é muito comum as pessoas às vezes querendo marcar reunião ou querer marcar alguma coisa, ela vai na sua agenda e olha. Então, para que eu conseguisse trabalhar melhor, aqui dentro inclusive, eu desenvolvi um certo costume que me ajudou na vida pessoal também, que é bloquear a agenda para fazer alguma coisa. Então, assim, eu vou lá no Calendar e crio, por exemplo, para gravar isso aqui eu coloquei lá, gravação Fala Neto de tal a tal horário. Nesse horário, eu sentei, vim aqui para uma sala, que vocês estão vendo aqui, estou no escritório de São Paulo. Você está ouvindo, saiba que eu estou no escritório de São Paulo. E aí eu sentei, porque eu cheguei antes, eu vim de fretado, e comecei a escrever esse roteiro desse programa, e liguei a câmera e comecei a gravar. Tá? Nesse prazo está ali. Aí, mais tarde, eu quero fazer um teste de um certo aplicativo. Então, lá na minha agenda tem lá, teste e tal. Então, as pessoas que querem marcar uma coisa comigo, eles estão vendo aquilo. E, além do mais, eu me lembro que eu recebo aí sim a notificação do Calendar, eu deixei ativa. Eu recebo notificação, em 10 minutos eu começo a atividade teste do app X. E aí eu sei que eu tenho que fazer aquilo lá em 10 minutos. Né? Daqui a 10 minutos eu vou começar a fazer aquilo lá. Então, isso é muito importante. E aí entenda o seu ritmo de concentração, tá? Por isso que eu falei do Pomodoro você poder adaptar. Por exemplo, 25 minutos eu percebi que para mim era pouco. Eu consegui me concentrar, quando eu entrava no fluxo ali, eu consegui me concentrar por mais tempo. Eu decidi alternar isso um pouco. Ao invés de fazer 25-5, eu fazia 50-10, né? E aí no segundo ciclo eu fazia 50-30, né? E aí eu conseguia fazer dar um descanso melhor. Então você imagina, cada 2 horas eu descansava 30 minutos, mas eu tive 2 horas produtivas de verdade. Mas você pode ir ajustando, tem gente que põe 40, tem gente que põe 45, tem gente que põe 35. Então, assim, eu acho que é uma coisa sua que você vai ter que entender como que você funciona, tá? E assim, o tempo acabou, pessoal, você solta a caneta, como dizer assim, sabe? Acabou o tempo do seu ciclo Pomodoro, você para, tá? Isso é muito importante. E também identificar os horários que você é mais produtivo no dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa noturna. Eu gosto mais de ficar até tarde trabalhando, escrevendo, jogando, o que seja. Então, logo, você pode imaginar que de manhã eu não sou muito produtivo. Então, o que eu faço de manhã? Geralmente eu deixo tarefas mais mecânicas ou tarefas que exijam menos criatividade, menos concentração. Então, por exemplo, eu separo de manhã para responder os e-mails, eu separo de manhã para atualizar eventuais planilhas que eu tenho que atualizar com algum status. Eu deixo de manhã para pagar a conta, para fazer algumas coisas mais mecânicas, tá? E aí, geralmente, eu começo a ficar produtivo das 11 em diante. Aí eu começo a fazer meu bloco mais produtivo mesmo. Isso para mim funciona muito bem. Agora, tem gente, eu tenho amigos, o cunhado meu é produtivo de manhã. A pessoa é super produtiva de manhã. E aí à tarde vai acabando a energia e a pessoa tem que dormir cedo. Eu não sou assim. E você talvez pode ser de outra maneira. Então, acho que identificar isso vai fazer uma grande diferença no seu ritmo de trabalho, no seu ritmo de concentração. Tá bom, tem aí essas técnicas de concentração,
eu já tenho esses materiais todos, mas existem alguns métodos. Existem vários, na verdade, né? Eu li 2 livros que eu gostei muito. Um deles é o Personal Kanban, Mapping Work, Navigating Life. Eu vou pôr os links no post aqui na descrição do vídeo, então cliquem lá. E aí vocês me ajudam também no link de afiliado lá. E o Get Things Done, do David Allen, que é também super conhecido e tal. Mas por que eles me ajudaram muito? Porque eles trazem ali numa explicação embasada, numa explicação com exemplos, com outros casos, como aquilo vai se encaixar no dia a dia das pessoas, como aquilo vai funcionar para as pessoas. E aí eu olhava e falei assim, pô, eu me identifiquei, né, com isso, o que é o conceito de ter alguma coisa feita, a questão de parar e fazer alguma coisa até o final. E aí isso muito ligado ao personal Kanban, né? Tem Kanban para empresas, tem várias coisas. Eu gosto do personal Kanban que eu uso na minha vida pessoal e profissional, né? E é o meu método favorito, porque ele tem uma certa flexibilidade, né? O Kanban não vai te impor cerimônias demais, não vai... Porque não é esse o objetivo do Kanban, tá? Também ele ajuda principalmente com as metas... Ele ajuda principalmente com as metas de curto prazo, né? Então, você vê ali o que você tem que fazer, isso te dá uma sensação de dever cumprido, porque eu vou lá e, não, beleza, agora eu vou fazer essa e essa tarefa hoje, essa parte da manhã, e aí você vai lá e marca como concluída, você joga um post-it no lixo, sei lá, aquilo te dá uma sensação muito mais, como eu posso dizer, de dever cumprido mesmo, sabe? Isso é legal, assim. É fácil de aplicar, você não precisa usar uma coisa de um jeito, você pode usar do seu jeito, desde que você ali tenha certas coisas da técnica, mas assim, em geral você consegue seguir isso muito fácil. É fácil de aplicar, já falei, e serve para o pessoal profissional, eu uso para as duas coisas, então eu tenho umas tarefas pessoais, umas tarefas profissionais, mas eu priorizo elas, né? Porque a gente tem uma vida pessoal e profissional que andam juntas, né? Você está trabalhando, não tem esse negócio de esquecer o que aconteceu na sua casa, então se você tem que pagar uma conta, às vezes você não vai conseguir fazer isso à noite, que você sabe que você vai chegar e tal, então você consegue separar um momento do seu dia para fazer isso durante o dia profissional. Então, assim, as tarefas, elas meio que se misturam na medida do possível. Eu sei que tem gente que tem outros perfis de trabalho, que não podem fazer e tal, mas assim, no meu caso, isso vai se encaixar ali. E também porque tem várias ferramentas disponíveis, sabe? Tem muitas coisas, vocês podem achar diversas aí. O Trello é um que dá para usar, Kanban Flow, Kanban, sabe? Tem um monte. Então é bem legal. E se quiser usar só no papel, só você consegue fazer de boa, assim, sabe? É bem legal. Como que você resolveu esse problema? Bom, primeiro, como eu falei, a ansiedade me travava muito, sabe? Eu não conseguia mais, depois de um tempo, eu ficava com tanto peso na consciência que aí a hora que eu estava fazendo alguma coisa que eu achava legal, eu me punia, não posso fazer isso, tem que trabalhar. Aí eu começava a trabalhar, eu perdia a concentração. Então, assim, virou um ciclo que eu comecei a me travar. E aí eu conversei muito com um amigo meu, Marcelo Quinta, na época ele era professor na UFG, na comunidade a gente é amigo, pessoal e tal, hoje ele está no WhatsApp em Londres. E eu fiz um mapa mental. Eu estava no momento do mestrado, eu tinha falado, então eu criei lá, tipo, 4 grandes blocos, né? Comunidade, carreira, profissional, pessoal e mestrado. E aí dentro de cada um desses eu fui encaixando esses modelos meus. E aí eu extraí algumas tarefas, né? As tarefas que eu precisava executar a partir daquele mapa mental. Então, por exemplo, eu coloquei lá que eu queria, vamos supor, no lado pessoal, eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero voltar a correr 10 quilômetros. O que eu preciso fazer para isso? Montar uma planilha de treinamento, comprar um tênis, bloquear espaço no dia para corrida tal. Então eu fiz as tarefas e imaginei isso para cada coisa, tá? E então eu cheguei a ter o que a gente chama, né? Você montou o backlog, né? Que a gente fala de backlog. Depois disso, aí vem a parte mais importante. A gente vai priorizar as tarefas, né? E aí, como que você pode priorizar? Tem uma coisa que eu acho, uma abordagem que eu acho muito legal, que vem também desse Get Things Done, que é você fazer tipo um quadrado, assim, e você meio que distribuir essas tarefas ali. Que seria o seguinte, alguma coisa que é importante, mas não é urgente, alguma coisa que é urgente e é importante, então tem que ser feito naquele momento, alguma coisa que é urgente, mas ela não é importante, e aquilo que não é urgente não é importante.
isso você vai conseguir entender, vamos, beleza, ó, isso aqui eu preciso fazer, é importante, mas não é urgente, mas se eu não tomar conta, isso vai virar urgente. Então, o que eu posso ir fazendo para isso? Quais são as tarefas que eu posso ir fazendo para isso, tá? E aí, de manhã, geralmente na hora que eu chego, na hora que eu acordo, tá? Eu sento e falo assim, tá bom, o que eu vou fazer hoje? Aí eu abro ali meu backlogzinho e seleciono, sei lá, eu sei que essa tarefa aqui vai gastar tanto, acho que isso aqui vai gastar tanto, sei lá, eu vou fazer só essas duas coisas durante o dia, ou essas três coisas durante o dia. E aí, conforme eu vou concluindo, eu removo aquilo, ou seja, eu costumo usar às vezes uns post-its pregados do que é o dia, uns post-its pregados no meu monitor. Então eu prego os post-its lá, e aí depois eu vou arrancando o post-it. Também às vezes eu também uso um aplicativo chamado Kanban Flow, então eu coloco lá os cards, aí eu vou lá e marco os cards, porque eu comecei a usar só com post-it, mas aí depois tinha que ficar carregando aquele monte de post-it, era uma bagunça. Então, como uma forma visual de me manter vendo, ó, eu tenho que fazer isso, eu boto os post-its no meu monitor. E isso me ajuda muito, porque aí eu tô vendo ali, não, pô, tem que acabar isso hoje, cara, tem que fazer isso, e isso me dá uma pressão interna muito legal, tá? Mas você pode usar o Keep, você pode usar post-it do que eu falei e várias outras coisas. E aí é onde eu comecei a usar a técnica Pomodoro modificada que eu falei. Porque o Pomodoro ele é meio que. A técnica em si é meio rígida, né? Você faz 25 minutos, 5 minutos, você tem toda uma cerimônia ali. Eu falei, pô, 25 não tá dando, mas eu preciso me manter focado. Então eu fui fazendo vários testes e cheguei na conclusão de que 50 minutos é o tempo que eu consigo ficar numa tarefa. Mas às vezes os 50 minutos eles são muito, né? Para algumas tarefas às vezes é muito tempo. Então, eu ponho 50 minutos. Se eu terminei a tarefa antes, eu paro, marco os 5 minutos de descanso. Eu não vou aproveitar aquele tempo para fazer outra coisa, entendeu? Tipo, não, vou aproveitar esse tempo agora para fazer isso tal coisa. Não. Beleza, então eu tenho isso aqui. Eu acabei de fazer essa tarefa, eu vou descansar os minutos e vou para a próxima. Aí no final do dia, se eu me adiantei e concluí as três tarefas, pô, aí sobrou um tempo, aí ok, aí eu vou fazer coisas que são, por exemplo, urgente e não importante, entendeu? Eu vou vendo nessa prioridade o que é prioridade para mim e o que eu posso fazendo. Ou às vezes simplesmente eu vou descansar. Vou jogar um videogame, vou gravar um podcast, eu acho que isso aí é principal, o que funcionou muito para mim, tá? E o desafio diário, que é a disciplina que eu tinha falado. Eu sou uma pessoa que preciso lutar contra mim mesmo, então manter o backlog ali, sabe? Então quando estou numa reunião, alguém fala alguma coisa, eu já vou, anoto num post-it, num papel, aí eu chego e já transformo aquilo numa atividade, porque eu preciso manter aquilo visível, senão eu esqueço. Eu sou terrível. E eu comecei a lembrar mais porque eu comecei a anotar mais. Então, minha memória é o caderninho, é o post-it, é esse tipo de coisa. Mas o que eu percebi foi com essa luta diária, a disciplina ela vai vindo, né? Então hoje algumas coisas eu faço já no automático, não preciso mais tendo que ficar me forçando. E eu também aprendi a identificar momentos, não, tá bom, eu acho que eu preciso realmente dar uma relaxada, eu preciso parar um pouco, preciso ir dormir, preciso ir brincar com as minhas filhas, preciso jogar um videogame, preciso tocar uma música, sei lá. Você começa a conhecer melhor o seu ritmo de produtividade. E isso é muito importante. Isso, assim, me tornou uma pessoa muito mais produtiva. Eu consigo entregar mais as coisas no tempo certo, sem ficar me matando, sabe? E eu consigo ter uma noção, não, ó, pra esse dia que você quer, isso aqui não dá pra fazer, não. Falar não, ou negociar melhor uma entrega, entendeu? Então, assim, mas por quê? Porque eu comecei a conhecer o meu processo. Então, eu não simplesmente saí aceitando tudo, não. Pô, não, aí no final vi tinha 3 coisas pra acabar na sexta-feira, né? Não, ó, não dá. Pra te entregar nesse dia que você pediu, ou pra fazer até tal dia, não vai dar certo. Preciso jogar mais pra frente. Então, isso é muito importante, assim, sabe? Isso, no meu caso, aliviou essa parte da ansiedade. Porque agora eu tenho o tempo que eu dedico às coisas que eu gosto de fazer e que não necessariamente são profissionais. Isso não me come a consciência quando eu estou fazendo outra coisa. E com essa parte de foco, consigo entregar o que deve ser entregue, mesmo sendo uma coisa que eu acho um saco. E aí quando eu acho um saco, eu volto para os 25 minutos, porque aí eu quebro em bloquinhos menores, tá? Então, como eu falei, ache o seu ritmo, ache o seu tempo, mas mais importante, tente extrair um dump da sua cabeça, um mapa ali, veja as tarefas e tenta priorizar. Isso vai te ajudar muito, tenho certeza absoluta. Bom, minha experiência ajudou você a entender melhor o que pode estar acontecendo com você, o que você já sabe que acontece também? Bom, e o que é esse tipo de assunto, não tão de tecnologia, mas que tem a ver com a nossa carreira, com o nosso dia a dia? Você queria ver mais desse tipo de episódio assim?
Faz o seguinte, o YouTube, ele ajuda os vídeos a se destacarem, principalmente quando tem comentário. E a mesma coisa nas plataformas de podcast. Então, deixa seu comentário aqui pra mim, me fala o que você, se isso também é uma coisa que você tem de problema, ou conta aí qual que é a uma forma que você achou para combater isso, pra gente compartilhar com as outras pessoas que assistem e escutam também, tá? Ou vai lá no Twitter, @netomarim, fale comigo, mande lá, faça comentário, a gente vai bater um papo por lá, tá bom? E não se esqueça, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Quero chegar aí logo aos 1.000 inscritos para ter umas funcionalidades legais, para poder fazer coisa mais bacana para vocês. Compartilhe isso com seus amigos, com pessoas que você acredita que iam se beneficiar desse conteúdo. Avalie, se possível, dê seu like aí no vídeo, coloque 5 estrelas ou o que você achar na sua plataforma de podcast, tá bom? Nos ajude muito. E agora também tem o apoia.se/falaneto. Então, se você quiser me ajudar, que eu quero produzir mais vídeos, então preciso talvez contratar editor, algumas coisas assim. Eu lancei uma campanha, você pode dar a partir de R$ 1 por mês. Entra lá e também vai estar aqui no YouTube para você se inscrever aqui no YouTube, tá? Vão ter algumas coisinhas legais, depois eu conto certinho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.